Belém, no Belenzinho, tem 10 anos que eu congrego lá. E antes de lá eu congreguei na igreja que meu marido congregava, né, logo que eu me casei, que era o Jardim Ângela, setor 14. Porém, antes de congregar em Jardim Ângela, antes de congregar no Belém, eu congregava aqui com vocês, no setor 8, na congregação de Vila Constância. E quando eu era adolescente, como vocês, era lá a igreja que eu congregava. Então, eu sempre morei em periferia, estudei em escola pública, nunca fui nenhuma privilegiada na vida, né? Que às vezes a gente pensa assim, as pessoas que estão em determinadas posições hoje são privilegiadas, vieram de berços de ouro, tiveram famílias que puderam ajudar, mas nada disso aconteceu comigo. Eu vim, como eu disse, de um bairro que talvez vocês não conheçam porque é um pouco mais distante daqui, que é lá do Grajaú. Eu morava lá, estudava em escola pública e congregava ali na Vila Constância. Era longe, né, assim, mas é porque antes da gente morar lá no Grajaú, meus pais moravam ali na Vila Constância, então acabou que a gente se apega, né, à igreja. Meu pai principalmente é muito apegado porque ele nasceu lá, então até hoje ele congrega lá ainda. E eu não tinha perspectiva nenhuma, assim, de conquistar alguma coisa. Tinha sonhos, né? Falar de sonhos é interessante porque quando a gente está enfrentando uma determinada realidade, é difícil sonhar. É difícil você imaginar assim, nossa, eu estou aqui nessa escola pública, no fim do mundo, na periferia da cidade de São Paulo. Será que eu posso sonhar? Será que eu posso imaginar que eu vou conseguir alguma coisa nessa vida? Que eu vou chegar a algum lugar? E o que eu quero dizer para você nessa tarde é que você pode sim. Você pode sonhar. Não deixe ninguém, como já foi dito aqui, não deixe ninguém dizer para você que você não pode, que você é incapaz, que você não vai chegar até mim. Não, você vai, em nome de Jesus. Você pode sonhar, você pode conquistar, você pode chegar onde você quiser, com a ajuda do Senhor. Lembre-se sempre disso. Tenha o Senhor como o seu orientador, como o seu professor, o seu mestre, o seu guia. E eu, assim, nessa época, né, quando eu era adolescente, quando a gente é adolescente, a gente pensa em muita coisa, passa um turbilhão de coisas na cabeça da gente. E eu não sabia realmente o que eu queria ser. Eu estava tão decidida, assim, para vocês terem ideia, né? Eu estava tão decidida, entre aspas, sobre aquilo que eu queria, que quando eu fui prestar o vestibular, eu prestei 5 vestibulares. Só que não era para a mesma coisa. Eu prestei vestibular para medicina, para odonto, para letras, para jornalismo e para direito. Vocês viram, não é? Vocês viram como eu era uma pessoa super decidida no que eu queria ser. Então eu estava muito perdida. E aí, então, o que eu fui fazer? Fui orar, pedir ao Senhor. Falei, Senhor, me direciona. E o Senhor começou a me direcionar no caminho certo. E o que aconteceu? Eu passei em todos os vestibulares, menos no de medicina. E aí, na hora de fazer ali a matrícula, eu fiquei em dúvida sobre, né, e agora, para onde eu vou e tal. E eu acabei indo fazer direito, porque era o curso que meu pai podia, na faculdade, que meu pai podia pagar. Foi o que deu. E eu penso assim, que não foi apenas aquela situação que se encaminhou na minha vida, foi o Senhor que me direcionou. E eu comecei a fazer a faculdade de Direito. E eu fazia assim, meio sem rumo, sem saber o que ia acontecer.
sem saber também o que eu queria para minha vida. E aí, logo no primeiro ano, eu tive um professor que ele me inspirava muito. Esse professor hoje, ele é ministro do STJ, não é do STF não, gente, é lá do STF, do STJ. Todo mundo agora conhece os ministros do STF, né? Estão falados aí na mídia, mas não era não, tá? Só para vocês não criarem uma resistência aqui. E esse professor, ele me inspirava, eu admirava. E ele era juiz. E aí eu pensei, né? Nossa, será que eu posso ser um dia um juiz, uma juíza, né? Eu acho que deve ser tão difícil, tão impossível chegar lá. E aí um dia eu até conversei com ele um dia e disse, professor, o que tem que fazer para ser juiz? E aí ele me orientou, falou que os cursos que eu tinha que fazer, o tempo que eu tinha de preparação e tal, mas aí eu achei assim tudo muito distante da minha realidade. E então eu coloquei na minha cabeça assim, eu não sei ainda o que eu quero, mas eu sei que eu quero prestar um concurso público. E então eu comecei a orar e pedir ao Senhor que me direcionasse. O tempo passou, eu me formei. E depois, quando a gente se forma, a gente acha que tudo vai acontecer muito rápido na vida da gente, né? Acho que a gente, adolescente, tem mania de achar que tem que acontecer tudo rápido, eu tô atrasado, eu quero que aconteça logo. E aí, quando eu me formei, eu achei assim, que eu já ia me formar, já ia conseguir o meu primeiro emprego, ia dar tudo certo na minha vida. E não foi assim. Eu me formei, logo eu tenho a prova da OAB, né, que é a prova para ser advogado, porque você faz a faculdade de Direito, só que você ainda não é advogado. Você só é advogado quando você passa na prova da OAB. Aí eu fui, fiz a prova da OAB. Para mim, a prova da OAB não foi assim, porque tem gente que fica aí fazendo vários exames e não passa, né? E, surpreendentemente, eu passei na primeira prova que eu fiz. E eu achava assim, né, que com toda a minha dificuldade, não só a dificuldade financeira, a dificuldade da minha realidade social, eu também tinha, e agora eu vou confessar para vocês, um pouco de TDAH. Eu sempre fui assim. E na escola, eu lembro que na escola, as professoras sempre chamavam a minha mãe e falavam assim, olha, a Tânia não pode sentar perto da janela. Aí a minha mãe falou, por quê? É porque ela não presta atenção na aula. Se ela sentar perto da janela, ela fica olhando para a janela. E eu não sabia. Hoje em dia todo mundo sabe, né, o que é TDAH. E a gente naquela época não sabia. Eu não sabia que eu tinha. E eu tinha. E aí, para eu tirar notas boas na escola, minha mãe, ela sempre foi muito rígida comigo. E eu falo que tudo que eu conquistei eu devo à minha mãe, por ela ter sido rígida comigo. Porque ela exigia muito de mim. Então ela via que se eu não estudasse muito, eu não iria conseguir passar nas provas. Então ela botava metas para mim. E a minha meta era o seguinte, se você tirar menos que 7, você leva uma surra. E sempre foi assim. Tem gente aqui que conhece minha mãe. Você conhece minha mãe? Minha mãe é brava. E essa era a minha meta. Então eu não podia tirar menos que 7. E ela falava assim, você só estuda. Eu faço de tudo. Eu trabalho dia e noite para que você estude. Então, o mínimo que você tem que fazer é tirar 7. Se você tirar uma nota menos que 7, você vai apanhar. Então eu tinha pânico, eu tinha pavor. Mas, por conta disso, eu me esforçava. Né? Então, essa cobrança, eu não falo assim, hoje eu entendo que talvez a minha mãe, naquela época, não soubesse muito bem como lidar com aquela situação, mas foi assim que ela entendeu que era certo e eu, né, estudava muito para poder tirar nota, para não tirar notas baixas.
E até um dia eu cheguei em casa com uma nota 4. Eu estava na 5ª série, eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei com essa nota 4 e aí o professor falou assim, olha, quem tirar nota baixa tem que levar a prova para a mãe assinar. E aí eu fiquei, e agora, o que eu vou fazer, né? Eu lembro que eu peguei a prova, minha mãe tinha chegado do trabalho, ela estava sentada assim, eu, mãe, eu preciso falar com você. Ela fala, eu falei assim, é que o professor pediu para a senhora assinar a minha prova. Ela, assinar sua prova? Eu nunca tive que assinar a prova sua. Aí ela, deixa eu ver. Quando ela olhou, estava lá nota 4, aí ela esfregou assim na minha cara a prova e falou assim, leva para o seu professor e fala que está assinada. Desse jeito. Imagina a minha vergonha. Peguei a prova, fui passar, peguei um ferro, passei a prova, chorava. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? O professor, né, não vai entender. Enfim, para vocês terem ideia de como é que eu fazia. Então, hoje em dia, as pessoas resolvem a dificuldade de TDAH, dificuldade de aprendizado, vai para o psicólogo. Naquela época não era assim, não tinha. Psicólogo é coisa moderna, para vocês entenderem. A gente resolvia na surra mesmo. Acabava ali o TDAH, né? E aí eu me esforçava muito, eu sempre me esforcei muito para tirar notas boas. E na época que eu terminei a faculdade, eu fui fazer a OAB, eu pensei assim, né, eu não posso, e eu já estava fazendo estágio, eu fazia estágio no Ministério Público, junto com os promotores de justiça. E aí eles falavam assim, olha, quem não passar na primeira prova da OAB é burro, eles falavam assim mesmo, é burro e nunca vai passar no concurso. E aí eu senti assim, ó, agora transferiu da minha mãe para esses promotores, né? Essa cobrança, e eu me sentia muito cobrada. E no dia que eu fui fazer a prova da OAB, para vocês verem o nível do meu TDAH, eu era tão desligada, que no dia da prova tinha um fiscal na sala e ele ficava andando para lá e para cá, andava para lá e para cá, para fiscalizar, né, as pessoas quando a gente está fazendo prova, igual o professor fica andando. E existe um recurso